nossa aula de hoje, já que todo mundo me ouve bem, sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Na primeira aula, nós fizemos uma introdução sobre o livro de Atos, falamos um pouquinho sobre a datação, falamos um pouquinho sobre a autoria, essa carta de Lucas, que na verdade não é uma carta, é um livro, foi escrita ao seu amigo Teófilo e endereçada, a cada um de nós através da graça de Deus. Na segunda aula, nós falamos um pouco sobre Pentecostes, Dinamis, esse poder capacitador, essa presença do Espírito Santo em nossas vidas. E eu até disse, não sei se foi na turma de vocês ou em outra turma, que seria impossível viver essa vida sem a presença do Espírito Santo, tamanha as lutas, tamanhos problemas, tamanhas afrontas e as perseguições que a igreja vive. Hoje nós vamos fazer a nossa terceira aula de Atos dos Apóstolos. Eu gostaria que vocês entrassem lá no chat aqui do Zoom e colocassem o seu nome completo, porque se você colocar lá o seu nome completo, vai ser a lista de chamada. Depois eu só copio para a pauta aqui e já sei que você estava presente ao vivo conosco. Muita gente chegando. E lá no chat a Vanessa deu boa noite para todos, a Helenice, o Ricardo. E aí vai colocando, o seu nome completo ali no chat para que nós tenhamos ali a sua presença confirmada nessa terceira aula. Atos dos Apóstolos. Hoje a gente vai fazer um panorama sobre o livro de Atos. Vamos elencar algumas temáticas relevantes do livro e vamos fazer também uma relevância para os dias atuais, Vamos trazer a necessidade da igreja de Atos para a necessidade da igreja atual e também as qualidades, as prerrogativas que a igreja lá do tempo dos apóstolos tinham, e vamos fazer uma necessidade também, uma qualidade, uma prerrogativa que a igreja de hoje continua tendo. É de salutar importância essa aula que nós tenhamos no dia de hoje. O livro de Atos, vê lá no slide, é a chave para as epístolas de Paulo. Todas as igrejas para as quais Paulo escreveu aparecem narradas no livro de Atos. A partir desse livro, tomamos conhecimento das circunstâncias nas quais essas igrejas, em particular, foram fundadas. Olha que interessante. O livro de Atos dos Apóstolos, tem duas pessoas lá na sala de espera, o Guto e o Reinaldo, estão entrando. Olha que interessante. A chave para Atos dos Apóstolos são, na realidade, as epístolas paulinas. Quando nós lemos as epístolas paulinas, nós entendemos a teologia de Paulo, mas é através de Atos que nós temos essa chave, porque é ali em Atos que nós entendemos o início da igreja, como a igreja é narrada, como a igreja ela é formada, como a igreja aparece. É a partir do livro de Atos que nós tomamos conhecimento até das perseguições que a igreja estava enfrentando na época. Se não fosse o livro de Atos contextualizando para a gente o que a igreja estava enfrentando naquele tempo, se nós tivéssemos apenas acesso às epístolas paulinas, nós não teríamos como colocar essa teologia em prática.
As epístolas paulinas são um grande enredo da fundamentação da fé cristã. E Atos traz essa narrativa para nós como se fosse uma chave para nós entendermos todo o contexto que a igreja viveu naquela época. Entender esse cenário nos ajuda a ler a teologia e depois aplicá-la em nossas próprias circunstâncias. Através de Atos, nós entendemos a teologia do início da igreja, da inauguração da igreja do Senhor Jesus, porque até então era judaísmo. A partir de Atos, nós começamos a conhecer, a entender o cenário da igreja. E a partir daí, nas epístolas paulinas, a gente já começa a colocar em prática toda a teologia narrada no livro de Atos. Então, sem dúvida, o livro de Atos é um livro introdutório, não só para nós entendermos a igreja, a inauguração da igreja, mas também para nós entendermos a teologia paulina e poder, assim, aplicar essa teologia de Paulo. Nós vamos ver, deixa eu ajeitar aqui a tela, alguns temas essenciais. Deixa eu aumentar aqui para ficar visível. Olha, acho que ficou bom. Vamos ver alguns temas essenciais narrados no livro de Atos que vão abrir a nossa mente na noite de hoje. Existem temas que são trabalhados por Lucas a Teófilo, e esses temas são reverberados para a igreja de hoje, e nós precisamos entender essa temática. O primeiro tema que eu gostaria de trabalhar com vocês nesta noite, deixa mais uma vez eu ajustar a tela. Cada slide que eu passo parece que precisa de ajuste. Agora foi. Primeiro tema que nós vamos falar nesta noite é sobre o espírito e o empenho. Atos vai enfatizar a importância da cooperação entre o Espírito de Deus e o empenho do ser humano. Então é uma ação em conjunto. A ação da igreja primitiva não é apenas do Espírito Santo. Existe um empenho também humano. Existe uma parte também que é uma parte humana e que os apóstolos precisavam fazer. Aqueles que estavam sendo salvos, ganhos, precisavam fazer no sentido de empenho, de trabalho, e que hoje nós, como igreja, precisamos continuar esta obra, nos empenhando. A igreja foi inaugurada com a vinda do Espírito Santo, mas ela só cresceu quando os cristãos responderam a ele. Já sabemos que quem inaugura a igreja é o Espírito Santo, mas a igreja só vai começar a crescer quando os cristãos eles vão recebendo esse chamado e sendo assim partícipes desta obra. A obra que nós chamamos de obra de Deus, o reino que nós chamamos de reino de Deus, o reino dos céus. A igreja é inaugurada pelo Espírito Santo, isso nós já sabemos, mas ela começa a crescer, ela começa a se multiplicar, os frutos começam a aparecer nesta igreja a partir do momento que essa igreja começa a trabalhar, que o reino começa a ser expandido. Os primeiros cristãos correram riscos imensos, suportaram
verdadeiras provações para propagar o evangelho, lembrando que eles estavam em um cenário de perseguição. Imperadores como Nero, Diocleciano, Cláudio e tantos outros eram homens cruéis, eram homens terríveis, que jogavam cristãos na arena, no Coliseu, para serem devorados pelas feras. E o Coliseu, que era um grande estádio, as pessoas iam ali, participavam ali, para assistir uma grande carnificina humana. As pessoas festejavam e aquilo ali lhe dava alegria, lhe dava um certo tipo de prazer humano quando elas viam os cristãos serem devorados por essas feras. Então, sem dúvida, esses primeiros cristãos, eles correram riscos de morte, eram mártires, eram verdadeiras testemunhas, suportaram verdadeiras provações para que o evangelho chegasse até nós nos dias de hoje. Se não fosse a atitude desses primeiros cristãos, muito provavelmente o evangelho não teria chegado até nós. Foi através do esforço de cada um deles, foi através da dedicação de cada um deles que o evangelho chega para nós e que hoje nós temos acesso ao evangelho. Hoje nós temos acesso à palavra de Deus. Uma segunda temática que eu quero falar com vocês nessa aula ao vivo, online, são 7 horas e 46 minutos. Nós estamos ao vivo pelo Zoom e eu tenho visto aí na câmera o Armando, a Helenice anotando, a Joelma também fazendo as suas anotações, a Josineide com a câmera aberta. Nós estamos ao vivo. O segundo assunto é sobre os judeus e os gentios que vão aparecer na igreja de Atos. Embora o movimento de Jesus ele tenha começado lá no judaísmo, o coração de Jesus sempre pretendeu que o movimento se espalhasse para todas as nações. Nós fizemos a exegese de Atos, capítulo 1, versículo 8, na primeira aula. Falamos o significado grego de testemunha, que é Marte. Falamos do significado grego do poder, da virtude, que é Dinamis. Nós vimos na primeira aula, então, que essa igreja, ela não é mais um fragmento, uma ramificação do judaísmo. Se bem que algumas pessoas pensavam assim, né? Algumas pessoas colocaram o grupo de Cristo como os seguidores do caminho, mas ainda não era, ainda era o judaísmo. Quando o Espírito Santo desce e quando essas pessoas são cheias do Espírito, aí então começa a igreja do Senhor Jesus. E aí a igreja começa a se espalhar. Esse movimento que é o que Jesus deseja, que o evangelho ele chegue a toda criatura, a todas as nações, começa a tomar forma a partir de Atos capítulo 1, versículo 8. Pedro, contudo, precisou de uma visão divina para dar o passo de visitar uma família romana e ele ficou chocado quando ele constatou que eles também tinham recebido o Espírito Santo. Na cabeça de Pedro, o Espírito Santo ele só podia ser derramado para aqueles que eram oriundos do judaísmo. Teve até uma tensão entre Pedro e Paulo, porque Pedro precisou ter uma visitação do céu para que ele entendesse que essa igreja estaria aberta para todos. Não só aqueles que se converteram ao judaísmo, aqueles que
passaram pelo rito da circuncisão, aqueles que guardavam o sábado e agora que estavam migrando para o cristianismo, mas também os gentios. Os gentios são aqueles que nunca foram judeus. Então houve uma tensão entre Pedro e Paulo sobre este assunto. E Paulo esclareceu para Pedro: Pedro, nós nascemos no judaísmo, passamos por todos os ritos, mas hoje já não é mais necessário que eles voltem ao judaísmo e se convertam ao judaísmo como nós nos convertemos. Agora eles conhecem o Cristo. Agora eles conhecem o verdadeiro Deus. Agora já não há mais essa necessidade de voltar a raízes judaicas, a ritos judaicos. No Concílio de Jerusalém, está lá em Atos 15, depois você pode ler, ficou decidido que os gentios não precisavam se tornar judeus e serem circuncidados para obterem a salvação. Então foi através do concílio em Jerusalém, que está narrado em Atos 15, que essa igreja gentílica cristã, como também a igreja judaica cristã, começa a entender que a salvação não é por uma meritocracia, por algo que a gente possa fazer, por algo que a gente possa realizar. A salvação é pela graça, independente de ser gentil, judeu, grego, romano. A igreja ela estava aberta para todos, como nos dias atuais. A igreja está aberta para todos, para o negro, para o branco, para o rico, para o pobre, para o indiano, para o asiático. A igreja ela está aberta para todos, oriundos de alguma religião ou não. Há religiosos, livre pensadores. A igreja ela pertence ao Senhor Jesus. Jesus ele abre essa igreja e nos dá essa oportunidade de servirmos a ele, independente do nosso passado religioso. Um outro tema também que nós elencamos e recortamos no livro de Atos é sobre o império e o reino. Eu digo sempre, você já deve ter me ouvido falar, que o reino discipula e o império manipula. Porque o império, na minha opinião, é algo que passa de pai para filho. Ainda que o filho não tenha nenhum tipo de vocação, o império é mais ou menos isso, vai passando de geração para geração. Paulo confronta as autoridades romanas com frequência. Em Atos 16, do 35 ao 40, o apóstolo Paulo ele vai fazer um bom discurso ali, batendo doído na autoridade romana, também exigindo os seus direitos de cidadão romano. Em Corinto foi tomada uma decisão histórica pelo procônsul. Se eu não me engano, o nome desse procônsul era Sérgio. Procônsul romano que passou a considerar o cristianismo como uma ramificação do judaísmo e por isso protegeu o cristianismo sobre as leis romanas. Gabriel está dizendo que foi Otávio Augusto, não foi o Sérgio não, foi Otávio Augusto. Então, se Gabriel está falando, está falado, foi Otávio Augusto. Então, a partir de agora, por causa desse procônsul romano, os cristãos começam a ser reconhecidos, não ainda como a religião do império, porque isso só vai acontecer em 318 com Constantino. Ainda não era uma religião, era na verdade uma seita. O cristianismo ele nasce como uma seita, como uma ramificação
do judaísmo. Mas, pelo menos, o cristianismo começa a ser protegido e começa a ter leis até onde os romanos poderiam ir ou não com os cristãos. Até onde os romanos poderiam ir ou não com os cristãos, para que não houvesse um abuso, se bem que a própria perseguição já era um grande abuso. Mas agora, por causa desse procônsul romano, o cristianismo começa a ter algumas leis ali valendo para os cristãos. Nos capítulos de 22 a 26 de Atos dos Apóstolos, nós temos ali o cristianismo, né, sendo mostrado como algo que não vem prejudicar o governo civil. Porque o cristão, na época, não vai bater de frente com as leis civis. Inclusive, um dos fundamentos da sociedade ocidental é justamente o direito romano. Então, o cristianismo não vai prejudicar o governo já estabelecido. Por mais que alguém possa pensar assim, eles se levantam, eles vão fazer motim, eles vão querer tomar o reino, eles vão querer, de uma forma ou de outra aí, tomar o poder, são rebeldes, vão fazer rebeliões. Nos capítulos 22 a 26 de Atos, nós vemos o cristianismo em momento nenhum se levantando contra o governo e prejudicando as leis, prejudicando os códigos, prejudicando todo o andamento ali da sociedade em questão. Temos ainda um quarto tema que eu quero falar com vocês nessa noite. Nós estamos hoje fazendo um panorama do livro de Atos. Na próxima aula, presencialmente, nós vamos até falar das viagens missionárias do apóstolo Paulo, mas eu não poderia entrar nas viagens missionárias sem fazer esse panorama para que você entendesse o livro como um todo, né? O livro de Atos não é só Pentecostes. O livro de Atos não é só o nascimento da igreja. O livro de Atos não são só as viagens missionárias de Paulo. Tem toda uma questão teológica que nós precisamos entender acerca desse livro histórico. O quarto tema são os obstáculos e as oportunidades, né? Para muita gente que só foca no negativo, são obstáculos. Mas para outros que conseguem ter uma percepção de mundo um pouco mais ampla, uma visão mais holística, mais aberta, visão do drone, são oportunidades. Então eu coloquei ali obstáculos ou oportunidades no tocante ao que a igreja estava vivendo naquela época. Toda vez que a igreja enfrentava um obstáculo, esse se transformava em uma oportunidade. Assim, a perseguição de Jerusalém potencializou a propagação do evangelho. A Bíblia não diz, lá em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Então a perseguição, de uma maneira ou de outra, ela vai contribuir, ela vai propagar. Sabe aquela história, falem bem, falem mal, mas falem de mim? Era isso que estava acontecendo. As pessoas acham que
por falar mal de alguém, esse alguém será esquecido. Muito pelo contrário. Quando se fala mal de alguém, é porque esse alguém está sendo lembrado. Fale bem, fale mal, falem de mim. De uma forma ou de outra, o sistema romano estava propagando o evangelho. Houve uma expansão, houve um dinamis, houve uma propagação muito maior, porque só se falavam nesses cristãos, só se falavam nessas pessoas, de dia e de noite. Os cristãos eram uma pedra no sapato do sistema religioso da época. Os doutores da lei, eles não queriam perder o seu império, eles não queriam perder o seu reinado. Então, os cristãos eram, de fato, uma pedra no sapato, um incômodo, aonde quanto mais eles batiam, mais perseguiam, mais se levantavam contra, mais o evangelho era publicado. Sem internet, sem rádio, sem televisão, o evangelho era publicado justamente por essa perseguição. Paulo e Silas, em uma noite na prisão, salvaram o carcereiro e toda a sua família. Livro de Atos, capítulo 16, dos versículos 25 a 34. Paulo e Silas aproveitaram a oportunidade. Poderiam reclamar da vida, murmurar. Silas, olha o que Deus fez com a gente, nos esqueceu, a gente só pregou o evangelho e olha o que a gente ganha. Ganha aí um monte de chibatada, apanhamos, estamos aqui presos, açoitados. Não! Ao invés deles murmurarem, reclamarem, eles estavam cantando louvores a Deus, eles estavam adorando a Deus. E através da adoração, o alicerce do cárcere treme, as cadeias se abrem, o carcereiro queria se suicidar, porque se ele não se suicidasse, ele seria responsável por aqueles presos e ele seria morto de qualquer maneira, mas eles evangelizam o homem e dizem assim: não te faças nenhum mal, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Através dessa oportunidade, que era justamente um obstáculo, que era justamente algo intransponível para eles, eles criaram uma oportunidade de salvação. Tem um outro exemplo aqui embaixo, ó. Após o náufrago, Paulo teve a oportunidade de testemunhar da fé para o governador de Malta. Atos 28, de 1 a 10. Então, o navio passou por uma tempestade, Paulo já tinha avisado, ninguém ouviu, começaram a aliviar o navio, nem mesmo assim os impediu de irem a náufrago, foram nadando até a ilha chamada Malta. Chegando ali em Malta, Paulo aproveita a oportunidade e ele prega a palavra para muita gente, inclusive testemunhou para o governador daquela ilha. Isso é uma lição para nós, hoje, como cristãos, assim como Paulo, assim como Silas, assim como esses membros da igreja primitiva. Aproveite cada uma das suas oportunidades. Eu estava conversando com um rapaz ontem e ele disse para nós: olha, eu acredito que existem oportunidades que só surgem uma vez na nossa vida. Se a gente perder, deixar passar, já era. Exatamente. Então, para nós hoje,
apesar de todos os obstáculos que nós enfrentamos na caminhada, nós precisamos entender que podem ser oportunidades que estão sendo abertas para você. Talvez se essa dificuldade, talvez se essa luta, talvez se esse problema, talvez se essa perseguição não tivesse sido instalada na sua vida, você estaria inerte. Você estaria ali naquele chove não molha, você não faria absolutamente nada para reverter a situação. Muitas vezes a gente só começa a se mover, a trabalhar quando a coisa aperta. São oportunidades. O quinto tema que eu quero falar nessa aula é justamente sobre Pedro e Paulo. Atos dos Apóstolos vai dar um destaque maior para esses dois homens de Deus, até muito maior do que os 12, talvez para enfatizar que ambos foram fundamentais no desenvolvimento da igreja e para mostrar a importância da unidade. Apesar de, em alguns momentos, Pedro e Paulo discordarem de algumas coisas, a própria questão de voltar aos ritos judaicos, a própria questão de circuncisão, enfim, questão dos gentios lá, mas apesar disso eles são fundamentais. Pedro, ele é narrado até o capítulo 15 de Atos. Depois do capítulo 15, Atos só vai narrar mesmo a vida de Paulo. Mas existem duas cartas de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, tanto a primeira como a segunda epístola de Pedro, que vai falar muita coisa para nós desse homem que foi fundamental para a fé cristã. A tradição diz até que ele chegou a Roma. Então, se Pedro chegou a Roma, é porque ele também fez boas viagens missionárias, assim como Paulo, e nós veremos, né, na aula da semana que vem, as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Será uma aula muito boa e tomara a Deus que a gente consiga fazer presencialmente, que não haja aí avisos de chuva como hoje, para que a gente possa entender aonde Paulo chegou com todo o evangelho. Agora, eu quero falar também sobre alguns temas relevantes para o dia de hoje. Deixa eu abrir aqui, mas eu tenho certeza que quando voltarmos para o slide lá, vou ter que ajustar de novo. A capa está numa formatação diferente do slide, mas faz parte. Arrumei aqui para ficar bonito. Depois lá no grupo vocês me lembram de enviar para vocês todos esses slides que eu estou trabalhando hoje. Muita coisa do que eu estou falando não está na apostila, e aí então você vai precisar desse material para nossa avaliação. Relevância para hoje. Nós vamos falar de uma temática daquilo que é mais importante que nós enxergamos em Atos para a igreja de hoje. O primeiro tema, a primeira relevância, deixa eu voltar aqui, porque desajustou de novo. Primeiro tema, primeira relevância para os dias atuais é a necessidade da oração. O livro de Atos não só começa com oração, e isso a gente vê em Atos capítulo 1, versículo 14, mas também continua com a oração. A oração é uma espécie de formatação para uma igreja apostólica. A oração continua nas reuniões da igreja, as orações continuam
nas primeiras reações deles em toda e qualquer situação. Se hoje a reação de alguém é correr para o hospital, se hoje a reação de alguém é arranjar uma confusão, uma briga, se hoje a reação de alguém é um susto, naquela época a primeira reação deles era sempre as orações. Na orientação por decisões, está lá em Atos 6,6 e também no 13, do 1 ao 3. Orações por decisões. Toda decisão que nós, como cristãos, vamos tomar em nossa vida, elas precisam ser orações tomadas dentro da direção de Deus. Eu sei que nesse mundo, com essa velocidade frenética que nós vivemos, muita gente vai se esquecer disso. Muita gente vai querer agir rapidamente. Não, mas eu tenho que dar uma resposta hoje. Se Deus não falar nada, você também não diga nada. Ah, mas eu preciso, professor Eduardo, dar uma resposta, porque a pessoa está esperando uma resposta minha. Você já falou com Deus? Deus já confirmou isso? Se Deus não confirmou, não diga nada. Oração por orientações nas decisões. E por último, a necessidade da oração no ministério. Atos capítulo 9, versículo 40. Eu não estou lendo todos os textos com você aqui na Bíblia, até para a gente ganhar tempo e para essa aula ao vivo não se tornar uma aula muito enfadonha, muito cansativa. Eu sei que a metodologia e a didática, quando nós estamos em sala de aula, é uma. Quando nós estamos no EAD, é outra. É outra pegada, é outra didática. Então, para essa aula não ficar extensa, eu não estou lendo os textos na Bíblia, mas é um dever de casa para vocês, durante essa semana, pegar esses textos, pegar esses slides e conferir as orações no ministério, porque toda decisão ministerial, ela deve ser tomada debaixo de orações. Ela tem que ser tomada diante de direções, direcionamentos de Deus. Existe muita gente que participa do Ministério X, do Ministério Y, e eles fazem a coisa meio que automaticamente, sem pedir previamente uma orientação ao Espírito. Tudo aquilo que decidirmos para o ministério deve ser decidido debaixo de oração. Em segundo lugar, a necessidade do Espírito. Sem a ajuda do Espírito Santo, eles não chegariam muito longe. Dinamis, né? Claro que eu transliterei com mas no grego é tá? Dinamis. Sem a ajuda do Espírito Santo, eles não chegariam muito longe. Nós não vamos a lugar nenhum se Deus não for conosco. Eu me lembro até de Jacó, quando fez um pacto com Deus, ele disse: se o Senhor for comigo, se o Senhor me guardar nessa viagem que faço, se o Senhor me der pão para comer, se o Senhor me der vestido para vestir, certamente se eu voltar em paz para a casa do meu pai, darei o dízimo de tudo. Está lá em Gênesis. Foi um pacto que Jacó fez com Deus. Se eles não têm o Espírito Santo,
tudo aquilo que foi feito para a igreja primitiva seria impossível. O Espírito Santo na nossa vida é uma necessidade. Em terceiro lugar, a necessidade de coragem diante das mais severas perseguições dos imperadores romanos. Olha o cristão ali no Coliseu sendo devorado por uma fera. Diante das mais severas perseguições, só mesmo com a presença do Espírito Santo, para que eles tivessem coragem. Hoje nós até brincamos, né, dentro de uma igreja raiz ou uma igreja Nutella. Naquela época, a igreja de Atos, ela não poderia ser uma igreja Nutella. Ela precisava ser uma igreja raiz, porque eles não suportariam tamanhas perseguições, lutas, afrontas, morte. Eles viram a morte de perto. Se eles não tivessem essa necessidade de ser uma igreja corajosa diante de todos os infortúnios. Em quarto lugar, a necessidade de sabedoria em um mundo multicultural. Essa sabedoria não era puramente humana, era uma sabedoria que vinha de Deus, sabedoria que vinha do alto, uma sabedoria que vinha do Espírito Santo. Mas olha a necessidade de ter ali essa sabedoria em um mundo com tantas culturas. Haviam árabes, haviam asiáticos, haviam gregos, haviam romanos. E para cada povo ali era necessário, sim, uma sabedoria para ganhar essas pessoas. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: eu fiz-me de tolo para ganhar os tolos. E é o objetivo hoje que nós precisamos também ter. Em alguns momentos, você e eu precisamos nos fazer de tolos para ganhar os tolos. Porque, caso contrário, se nós não falarmos a linguagem deles, nós não seremos ouvidos. Como ouvirão se não há quem pregue? Então nós precisamos ter uma sabedoria até mesmo para pregar. Em quinto lugar, a necessidade de compartilhar. A igreja de Atos, ela tem vários exemplos de generosidade. O próprio Barnabé é um grande exemplo de generosidade. As igrejas maiores ajudavam as igrejas menores. A igreja mãe mandava recurso para a igreja em outros lugares que não tinham recurso. Para os irmãos que não tinham recursos, não tinham dinheiro, a igreja enviava. Então a necessidade da partilha, a necessidade de dividir o que temos, de não sermos egoístas, capitalistas, de querer tudo para a gente. Em sexto lugar, a necessidade da missão. Antioquia ficava a cerca de 482 quilômetros ao norte de Jerusalém. Era uma importante rota comercial, por isso torna-se uma das mais importantes cidades da missão cristã. Ali em Antioquia passavam judeus, romanos, asiáticos, indianos, gregos, persas, todo tipo de gente em Antioquia, porque era uma rota comercial. E ali foi um dos centros da fé cristã, além de Jerusalém. Antioquia também foi um dos centros da fé cristã para que a igreja alcançasse
muita gente diversificada, não só judeu, não só grego, não só indiano, não só asiático, mas a igreja estava ali de portas abertas para alcançar os perdidos de forma geral. Então a igreja hoje ela tem uma necessidade de missões. A igreja hoje precisa ser uma igreja missionária. Em sexto lugar, nós temos a necessidade da estratégia, porque boa parte do sucesso da igreja deveu-se à forma de atuar do apóstolo Paulo. Ainda hoje, a melhor estratégia de evangelismo é aquela que é planejada. Então, o apóstolo Paulo ele tinha um planejamento. O apóstolo Paulo ele tinha essa capacidade de até mesmo quando traçou as suas rotas na sua primeira viagem missionária, na sua segunda viagem missionária, na sua terceira viagem missionária, ele teve essa estratégia. Ele conseguiu levar o evangelho ainda mais longe, para mais pessoas. Ele adaptou a sua mensagem. Ele chega em Atenas, que é um lugar extremamente idólatra e que tinha altares ali para vários tipos de deuses, e lá em Atenas ele levanta um altar para um novo Deus, que ele colocou como estratégia o Deus desconhecido. Eu vou levantar um altar aqui para um Deus que vocês ainda não conhecem, um Deus desconhecido. E as pessoas embarcaram nessa. Então vamos fazer um altar para o Deus desconhecido. Mas na verdade, o Deus desconhecido é o nosso Deus. É o Jeová Jirê, é o Jeová Rafá, é o nosso Deus que nos guia, que nos abençoa. Então, muito do que a igreja alcançou como sucesso, como expansão, como reino, foi graças ao apóstolo Paulo. A melhor estratégia até hoje, para você que trabalha com evangelismo, é o planejamento, é o evangelismo que nós chamamos de evangelismo estratégico, e através do evangelismo estratégico nós alcançamos muitas vidas para o Senhor Jesus. Tá bom, turma? Essa foi a nossa aula de Atos dos Apóstolos. Fechamos aqui um recorte nessa aula online atípica para uma sexta-feira, porque todas as sextas-feiras nós estamos juntos, mas eu queria abrir para vocês agora, caso você tenha alguma dúvida. Estou vendo o Ricardo lá na câmera, a Joelma, o Luciano, o Armando, o Anderson não estou vendo mais, a Helenice eu estou vendo na câmera agora, William também apareceu ali no seu sofá ou na sua cama, alguma coisa assim parecida. Alguém tem perguntas? Fala, William. Na cama, na cama. Na cama, na cama. Repouso do guerreiro. Alguém tem perguntas? É só você abrir o seu microfone. Pergunta sobre a aula de hoje. Nenhuma, Armando? Nenhuma, Joelma, Luciano, Helenice, William, Kellerson, Tiago, Vanessa, Guto, Reinaldo, Josineide. Todo mundo já colocou o nome lá na lista de chamada? Se você ainda não colocou o seu nome lá na lista de chamada, vai lá no chat, aí embaixo mesmo. Se você clicar no celular ou no computador, tem lá chat. Aí você abre lá, deixa eu até conferir aqui quem colocou: Josineide Brito, Reinaldo Lima, Ricardo Batista, Michele Souza, Deisilane, Kellerson, Thiago,
Helenice, Anderson, Vanessa, Joelma. Eu acho que tá todo mundo aqui. Se o seu nome não está na lista de chamada, coloque lá na lista de chamada. Não deixe de ter a sua presença no dia de hoje. Chegamos ao final. Eu agradeço a atenção de todos vocês e até o pedido para ter aula online. Acho que foi um pedido do Ricardo. Depois a gente abriu uma votação se teríamos ou não teríamos. A maioria aceitou. Eu fiquei feliz pela vontade, pela dedicação e por querer mais um conteúdo avançado. Ficamos por aqui nesta noite. Agradeço a presença de todo mundo que abriu a câmera. Quem também não pôde abrir a câmera, Luciano colocou lá no chat, obrigado, pastor, ótimo. Foi boa mesmo a aula de hoje, foi bem bacana a nossa aula. Semana que vem, sexta-feira, nós teremos o feriado da Semana Santa. O Thiago está dizendo que a aula foi top. Obrigado, Thiago. Deus abençoe vocês. Sexta-feira que vem teremos a Vanessa está dizendo que amou a ideia da aula online, gostou também, foi muito bom. O Armando está dizendo que foi show. Valeu, Armando. Deus abençoe você. A Michele já está falando em prova, mas que ansiedade, Michele. Nós nem terminamos ainda. Ainda temos aulas ainda. Que prova! De repente eu vou dar 10 para todo mundo. Não vai ter prova, vai ser 10 para todo mundo, né? Se o Espírito Santo trabalhar nesse coração. A Josineide está dizendo, foi top demais. Também gostei da aula online. O William está dizendo, eu recebo. Acho que é o 10. É isso aí, pastor. Não, a aula foi top, foi boa. Uma coisa que eu queria perguntar ao senhor é o seguinte. Aquela divergência que foi falada lá no início entre Pedro e Paulo. Essa questão foi resolvida entre eles, né? Não, foi superado. Teve até uma tensão depois sobre o João Marcos, mas depois foi superado. Foi só uma questão ali de visões mesmo, que muitas vezes a gente tem, mas é só no conflito de ideia. Isso aí foi superado. Entendi. Tá bom? Então tá bom. Deus abençoe vocês. Semana que vem vai ser o feriado da Semana Santa. Provavelmente, para não estragar a viagem de ninguém, nós não teremos a nossa aula, porque é no meio do feriado, mas aí na próxima sexta nós fecharemos aí o nosso módulo de Atos dos Apóstolos, e aí eu vou ver se vai haver a necessidade de mais uma aula. Se houver, a gente estica. Se não houver, a gente marca a avaliação. Segundo a Michele aí, tomara que seja online. A gente vê, a gente planeja junto. Tá bom, turma? Deus abençoe todos. Até a próxima aula presencial. Obrigado por todo mundo que abriu a câmera aí. Tchau, tchau, tchau e tchau.